2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 9, diz assim: Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito foi para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que, por mim, a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam saudações. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com você, ou com vocês. Amém. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome pela oportunidade de reunirmos nesta casa de oração, enquanto igreja, para glorificar o Teu nome, para nos fortalecer, para nos encorajar, para aprendermos mais de Ti e praticar esse senso de comunidade. Nos abençoa nesta noite, falando ao nosso coração, encontrando, Senhor Deus, aquilo que nós mais necessitamos para te adorar com fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Há 2 anos, a gente, enquanto Igreja de Cristo no Henrique Jorge, estamos falando sobre relacionamento de discipulado. Estamos trazendo a cada semana algum ensinamento sobre o discipulado, e o discipulado como vida cristã, como vida na vida, como na comunidade, diariamente a gente vivendo esse espaço de comunidade enquanto discipulado. Esse texto aqui, de 2 Timóteo, capítulo 4, é o último texto que Paulo escreve, pelo menos que ficou registrado na Bíblia Sagrada. Aqui já é o momento final do ministério do Paulo. É o último momento em que ele fica confinado. É o último momento em que ele consegue levar alguma saudação, alguma palavra, alguma orientação, porque a partir daqui ele seria morto. Ele já havia sido julgado e ele sabia que a condenação era a morte. Ele já tinha essa convicção. Só basta você ler aí o versículo 6 de 2 Timóteo, capítulo 4. E ele sabia também, como diz o versículo 7, que acabou ali, ou estava acabando ali, o seu ministério, quando ele fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, essa era a última carta, ou o último escrito de Paulo para o jovem pastor Timóteo. Ele vem ao longo da epístola orientando o pastor a como lidar com a comunidade. Vai falar sobre os diáconos, como ele orientar os diáconos, vai falar sobre quais são as características dos diáconos, dos presbíteros, dos homens, das mulheres, dos jovens. Ele escreve 2 epístolas para Timóteo, orientando a Timóteo como pastorear. Afinal de contas, era um jovem pastor. Chega nesse capítulo 4, reta final do seu ministério,
ele começa a escrever algo mais próximo, algo mais particular. Ele começa a abrir o coração e conversa com o Timóteo, falando mais próximo dele, falando algo mais palpável, por assim dizer. E aqui, o Paulo vai trazer alguns pontos que eu acho fundamental para a gente, que é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar, que é o quê? O relacionamento cristão. Aquilo que eu vou chamar de o ministério cristão relacional. Não só os pastores, não só os obreiros, mas toda a comunidade de fé deve viver um ministério cristão relacional. O que é isso, pastor? Relacionamentos, vida, conhecer um ao outro, se aproximar um do outro, falar, conversar, viver uma vida em comunhão, saber mais do outro, se aproximar mais do outro. Sem esse processo, temos falado isso há 2 anos, sem esse processo, a gente não vai conseguir reproduzir discípulos. Aqui hoje, para a glória de Deus, está uma igreja cheia. Só por curiosidade, quem veio aqui à igreja hoje sem conhecer ninguém, sem saber da igreja, mas porque passou ali fora, decidiu entrar? Quem veio sem indicação de ninguém, sem ninguém convidar? 2 pessoas. E quem veio porque alguém convidou você para vir? Levanta a mão aí. A probabilidade, e aí isso é estudo, que as pessoas chegam à igreja por amizade ou família. A gente é trazido à igreja porque alguém me chama, seja porque eu nasci na fé, eu acompanho meus pais, chega uma hora que eu tenho que tomar a minha decisão, ou algum amigo me convida, vamos para a igreja hoje, vamos conversar lá e tal, não sei o quê. Essa é a probabilidade. Se eu não vivo uma vida relacional interessante, saudável, a probabilidade é que a igreja fique estagnada, é que os discípulos de Jesus continuem naquele mesmo patamar, não aumente, não cresça, não só em números, mas em qualidade também, não consiga se alimentar bem, porque eu não consigo me relacionar bem. Afinal de contas, esse relacionamento passa diretamente, ou pelo menos tem em sua essência, a exortação, o encorajamento, a edificação, em outras palavras, o crescimento mútuo. Eu não cresço sozinho. Quando eu me relaciono, ambos crescem, tá? Aí, com base nisso, dito isso, eu queria, sabe que horas aqui? Dito isso, eu queria pautar essa nossa conversa de hoje em 2 pontos. Primeiro, algumas características com base no texto que nós lemos dos relacionamentos. Algumas características. E, por fim, eu quero trazer a importância desses relacionamentos. Amém? Amém. Primeira característica que eu encontro é uma característica de Paulo, conversando com Timóteo, mas fazendo com que Timóteo perceba que não é tão simples assim esse relacionamento. Estamos há 2 anos falando sobre relacionamento. Se fosse moleza, se fosse simples, se fosse fácil, bastava uma pregação, bastava uma horinha de conversa, pronto, estava resolvido. Não é fácil. E Paulo, depois de orientar toda a igreja, chama um capítulo para falar: Timóteo, eu vou falar um negócio para ti. Aí ele começa falando, vamos lá. Paulo está dizendo: Timóteo, se relacionar não é fácil. Se relacionar é complicado. Se relacionar é difícil, meu chapa. Agora, é fundamental. Vale a pena. Tem que fazer. Pensa comigo. Jesus se relacionava com seus discípulos, seus apóstolos, sim ou não? Sim. Aí uma pancada de tempo se relacionando todos os dias, reunindo o pessoal, comendo, pregando, saindo, falando. Aí chega uma hora que uma turma chega para ele e fala: Senhor, quando chegar no teu reino,
coloca um filho teu aqui do teu lado, um filho meu do teu lado direito, e o meu outro do teu lado esquerdo, Senhor. Chega uma hora que, depois de ensinar, lá pelas tantas, é preciso o Senhor falar assim, ó, Pedro, quando tu se converteres, depois de 3 anos, 2 anos pregando, o cara caminhando com ele, se relacionando, ele ensinando sobre a morte e ressurreição, aí ele fala, ó, eu vou morrer, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. Ele morre, ressuscita, aparece para os seus apóstolos, só que tinha um que não estava lá, mas se relacionava com Jesus. Aí ele fala, não acredito, eu não acredito, eu só acredito se eu tocar lá na ferida. Olha que negócio, né? 3 anos se relacionando, mostrando, ensinando, falando, mesmo assim tinha dificuldades nos relacionamentos. O que eu quero dizer com isso? Que nós necessitamos de relacionamentos, mas esses relacionamentos trarão algumas dificuldades. Por exemplo, o abandono. Colossenses capítulo 4, verso 14, vai falar assim, ó, Lucas e também Demas, eles estão comigo, deixa eu abrir aqui, Colossenses capítulo 4, versículo 14, diz assim, saúdo-vos Lucas, o médico amado, e também Demas, fiel amigo de Paulo, participante ali da galera do apóstolo Paulo, da turma do apóstolo Paulo, do grupo pequeno do apóstolo Paulo, Demas e Lucas, ele fala aqui. Só que, no versículo 10 do texto que nós lemos, olha o que o texto vai falar, 4 e 10 de 2 Timóteo. Porque Demas tem amado o presente século e me abandonou e foi para a Tessalônica. Nos nossos relacionamentos, que são importantíssimos, maravilhosos, é bom você conviver. Quem participa de grupo pequeno aqui? Quem participa de grupo pequeno? É bom, não é? É ou não é bom? É porque você não é do grupo do Tiago. Se fosse, você não ia achar bom não, mas eu estou brincando. É legal, é importante, a gente se ajuda, a gente se encoraja. Só que tem as nossas dificuldades também. E Paulo está falando aqui, olha, o meu grupo pequeno, que era composto por Lucas, por Timóteo, aí tinha o Demas, que estava sempre comigo, só que agora ele se envolveu com os prazeres do mundo e decidiu se afastar. Decidiu se envolver com as coisas do mundo e me abandonou. Vai acontecer, infelizmente, em algum momento da sua vida, nos seus relacionamentos, nas pessoas que você pode investir, inclusive, dessas pessoas, ou de alguma delas, te abandonar. Nós podemos ser traídos por aqueles que estão à nossa volta, nós podemos ser abandonados, e esse processo é extremamente difícil, mas acontece. O que o Paulo está falando aqui é o seguinte, Timóteo, eu preciso te falar 2 coisas. Primeiro, é necessário se relacionar. Segundo, é difícil se relacionar. Em outras palavras, vale a pena se você olha para o reino. Por isso que eu comecei falando sobre o ministério cristão relacional. Ou seja, é um ministério. Se você entende que a sua caminhada, a sua jornada, é um espaço para glorificar o nome do Senhor Jesus, você não vai ficar arrasado, destruído. Meu Deus, Demas saiu, me abandonou, foi para o mundo. Acontece, lamentavelmente acontece. Além de abandono, Paulo vai falar sobre solidão. Olha no versículo 11, o que ele vai dizer. Além do 10, Demas me abandonou. Aí no 11, somente Lucas está comigo. Somente Lucas está comigo. Só para a gente... Olha, vamos ver aqui o versículo 21. 21 de 2 Timóteo capítulo 4. Apressa-te a vir antes do inverno. Aí ele começa a falar.
Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Aí Erasto ficou em Corinto, Trófimo em Mileto, Priscila, Áquila. Paulo faz uma relação de saudações. E cadê esse pessoal? Cadê? Só Lucas estava com ele. Só Lucas estava com Paulo naquele momento. E cadê a galera do Paulo, cara? Cadê a turma que levantava bandeira, fazia festa, batia palma quando Paulo pregava, quando Paulo louvava? Cadê o pessoal? Pode acontecer com você. Pode acontecer comigo. Pode acontecer com o Tiago, que cuida, que se relaciona, que está envolvido. Mas, lamentavelmente, às vezes a gente pode sofrer isso, solidão, abandono. Agora tem um detalhe que Paulo ensina para Timóteo. Paulo está dizendo aqui para Timóteo que, por mais que essas pessoas tenham abandonado, não é motivo, e Paulo me ensina isso aqui, eu vou já falar para vocês sobre isso, não é motivo para eu desgostar, repreender, condenar, não. Paulo continua conversando com ele, tanto é que no final ele faz saudação para esse povo, é ou não é? Acabamos de ler, 20 e 21 de 2 Timóteo capítulo 4. Nesse processo, por isso que é difícil, gente. Se ser crente é difícil, mas pastor, né? Ter que se relacionar e a negada só coisando? Difícil. Mas é necessário. Mas vale a pena. Olha o que é que vai dizer o versículo 14 e 15. Olha o que é que vai dizer. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. Além de abandono no processo de relacionamento, além de solidão no processo de relacionamento ou ministério cristão relacional, também seremos desprezados. Quem? Aquele pregando num culto de domingo. Ih, rapaz. Quem? Ele, liderando um grupo pequeno. Ela, no louvor. No relacionamento, nós estamos abrindo o coração e expostos, cada vez mais expostos. E pode acontecer de eu e você sermos desprezados. Alexandre, o ferreiro, o latrueiro aqui, tudo que Paulo falava, ele desfazia. Tanto é que Paulo fala o seguinte, no versículo 15, Timóteo, toma cuidado com ele, cara, porque ele fez oposição ferrenha sobre tudo que eu falava. Em outras palavras, Paulo pregava, se doava, conversava, visitava, e o cara, rapaz, você aí não sabe de nada. Tudo conversa fiada. Tudo conversa fiada. Versículo 16, cara, talvez seja o versículo mais chocante desse desabafo do apóstolo Paulo. Na minha primeira defesa, diz o apóstolo Paulo, uma galera estava comigo, Quem? Ninguém. Todos me abandonaram. E Lucas? Até o Luquinha, cara. O Luquinha estava com ele nesse instante, mas ele fala que na primeira nem Lucas. Todos me abandonaram. Todo mundo me abandonou. Eu imagino Paulo, nos últimos momentos de vida, sabia que daqui a pouco ia ser chamado para a morte, já estava julgado e condenado, e ele escrevendo para o Timóteo. Aí ele começa a se lembrar. Eu tinha tantos amigos, mas nesse momento, ninguém estava comigo, ninguém me defendeu. Ele fala para me apoiar, ninguém me apoiou na minha primeira defesa. Deixa eu aplicar esse primeiro ponto para você, e para mim, lógico. Paulo aqui, ele cita todos esses exemplos, cada um, explicando o nome e o motivo, o que esse pessoal fez, para mostrar para Timóteo o quão difícil é o relacionamento cristão.
Pastor, mas não deveria ser assim, né? Não deveria. Mas na vida real, é assim que funciona. E Paulo fala, Timóteo, cara, é muito difícil. Mas vale a pena. Essa é a aplicação para mim e para você. Primeira aplicação de hoje. Não é fácil conviver com o Tiago. É porque vocês não conhecem direito. Não é fácil conviver comigo. Minha esposa está aí não, né? Ixi. Pois é, não perguntem a ela. Não é fácil. Não é fácil. Mas Deus fala para ela, vale a pena. Vale a pena, gente. Esse é o nosso ministério. Nós precisamos nos relacionar de forma efetiva. E a palavra de Deus nos dá a direção. Vai ser doloroso, pastor? Vai. Não vou mentir, né? Vai ser difícil, pastor? Vai. Mas vai valer a pena. Paulo está falando para Timóteo, que Timóteo, por maiores dificuldades que deva ter, ou que possa ter, ou que venha a ter, não desista, continue firme e forte no ministério cristão relacional. Gente, em nome de Jesus, do seu lado tem alguém que precisa do teu relacionamento, da tua palavra, do teu encorajamento. Cristo Jesus, Ele não morreu naquela cruz para a gente viver isolado. Não. Ele morreu para criar a igreja. Ele morreu para que a gente possa estar juntos, reunidos. Não é uma adoração sozinha e isolada do meu jeitinho, no cantinho, não. Ele morreu para que eu e você possamos estar juntos, nos encorajando, nos ajudando, conhecendo, sofrendo às vezes, mas vale a pena, vale a pena. Eu conheço, tirando o Tiago, vários exemplos de relacionamentos difíceis, mas que valeram a pena, cara, que hoje servem com muita alegria ao Senhor e produz frutos. Vocês conhecem alguém assim? Sério. Pessoas que vocês ajudaram a caminhar. Sim. E é isso que Paulo fala para Timóteo, e a aplicação para mim e para você é isso. É difícil, mas vale a pena. Você vai se decepcionar com os relacionamentos. E lamentavelmente, assim como Demas, muitas pessoas estão abandonando a Cristo, abandonando a igreja, por causa do amor a este mundo. Cara, você investe na vida da pessoa, prega, conversa, se relaciona, investe, e do nada a pessoa, tchau, o carnaval está bem aí, tchau, prefiro fazer isso. Os prazeres efêmeros me alimentam mais do que essa palavra. É triste, não é? Traz decepção, não traz? Mas faz parte. Infelizmente isso faz parte. Agora o que eu acho maravilhoso aqui é que por mais doloroso, por mais decepcionante, por mais dores que isso traga, olha o versículo 11. Fantástico isso aqui, versículo 11. Somente Lucas está comigo. Traga ou toma contigo, ou traga Marcos, porque ele é muito útil ao meu ministério. Quem lembra do Marcos aqui? Quem é esse Marcos? Marcos é o mesmo João Marcos, que viajou com Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária. Só que chega na dificuldade, o João Marcos fala: meu irmão, quer saber? Vou mais não, vou voltar. Volta, fica só Paulo e Barnabé. Na outra viagem, Paulo e Barnabé fazem uma reunião para decidir como é que vai ser o itinerário.
Aí Barnabé fala, vou levar João Marcos, que é meu sobrinho, de novo com a gente. Paulo, negativo. João Marcos, aquele covarde, não tem nem perigo. O texto de Atos vai dizer que Paulo e Barnabé brigam. Vai dizer isso lá. Eles discutem por causa de João Marcos. Resultado, Barnabé vai para um lado com João Marcos e Paulo escolhe outro companheiro, que é o Silas. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Perceberam? Viu como o relacionamento é difícil? Até Paulo discutiu com Barnabé, cara. Aliás, Barnabé foi o responsável por apresentar Paulo, após sua conversão, para os apóstolos. Os caras estavam com medo do apóstolo Paulo, e o Barnabé, não, recebam o camarada aí, eu tenho visto o que ele tem feito, a pregação, isso e aquilo outro. Os apóstolos receberam. Lá na frente, Paulo, ao se relacionar muito com Barnabé, acaba discutindo por causa de João Marcos. Mas, no final do seu ministério, olha o que é que Paulo fala. Timóteo e Marcos, esse João Marcos aqui, de Atos dos Apóstolos, João Marcos, de Atos dos Apóstolos, e Marcos aqui de 2 Timóteo, é o mesmo que escreveu o Evangelho segundo Marcos, tá? O mesmo evangelista. Aí Paulo fala o seguinte, Timóteo, sabe o João Marcos que eu disse que ficasse para colar, que ele viajasse com Barnabé mesmo, que não ia dar certo? Traz ele, porque ele me é muito útil ao ministério. Um ponto que eu aprendo aqui é, Paulo está mais preocupado com o ministério do que com os seus egos. Ele poderia continuar escolhendo só aqueles que ele é mais chegado, né? Que eles são mais próximos e tal. Ele fala, não, traz o Timóteo, porque para o ministério ele é útil. Tivemos as nossas crises, as nossas dores, as nossas dificuldades, mas ele é útil para o ministério. Então traz ele contigo, porque vai ser importantíssimo nessa jornada. Bons amigos, na caminhada cristã, podem se desentender, mas continuarão sendo ministros cristãos relacionais, servindo a Deus, independente das dores. Pastor, mas é muito difícil. Se fosse fácil, não precisava 3 anos e meio, todos os dias, ensinando os caras lá e tal, e deixar uma palavra linda dessa aqui registrada, não precisaria. Mas por ser difícil, Paulo dá o exemplo, Jesus dá o exemplo, João dá o exemplo, o Pedro dá o exemplo. É fundamental, meu povo, que a gente continue sendo irmãos e amigos, independente dos pensamentos diferentes. Ele fala também, apenas Lucas está comigo. Lucas, lá em Colossenses, é amado, é o médico amado. Lucas é o escritor, historiador, aquele que escreve para o Paulo. Lucas, ele participa de vários momentos da vida do Paulo, é o autor da biografia, curta, é verdade, lá em Atos. É Lucas que redige essa biografia do apóstolo Paulo, e agora está muito próximo do Paulo. Alguns vão dizer que é porque ele era médico, Paulo estava doente e tal, enfim. Independente de qualquer coisa, Lucas continua do lado de Paulo. Mas, como nós falamos, no verso 20 e 21, tem um monte de gente ali. Antes tem o Lucas, mas chega no verso 16, ninguém está com o apóstolo Paulo. O que eu aprendo aqui, gente? Que por mais parceiro, por mais amigo, por mais próximo, que você possa estar de alguém, ou que alguém possa estar de você, vai ter situações que é somente você e Deus. Paulo fala o seguinte, ninguém estava comigo, mas, verso 16, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. 17, mas o Senhor
me assistiu e me revestiu a força. Agora eu entro no segundo ponto. Falei sobre algumas características boas e outras bem difíceis. E o segundo ponto é a importância do relacionamento. Paulo fala para Timóteo, não vai ser fácil, vai ser difícil. Mas talvez a ideia do Paulo era preparar Timóteo para as crises, as decepções, frustrações futuras, não é não? E aí de repente, né, eu posso estar fazendo isso com você também, poupando ou preparando você para as frustrações, porque vão acontecer, mas vale a pena. Vale a pena. A importância dos relacionamentos. Vamos lá. Só 2 pontos para a gente abordar sobre essa importância dos relacionamentos. É interessante observar, durante todo esse contexto, diante desse contexto, que mesmo com as dificuldades, decepções, dores, sofrimentos de um relacionamento cristão, Paulo não desistiu. Nem de Cristo, assim como Demas, e nem das pessoas. Ele fala, Senhor, não coloca na conta deles não, vai lá. Paulo continuou investindo, acreditando, confiando nas pessoas. Aí, nós, muitas vezes, queremos julgar o outro, condenar o outro, só porque disse que eu sou feio, logo eu. Por qualquer coisa, cara, nós queremos condenar os outros, reclamar dos outros. Meu Deus. Quando eu olho da maneira como o apóstolo Paulo conseguiu suportar tudo isso, eu aprendo lições preciosas sobre a importância dos relacionamentos. Primeiro, mesmo diante de tudo isso que nós conversamos, se fortaleça com outros cristãos. Vocês sabem um cristão que eu me fortaleço muito? Eu, pastor João Paulo, sabe? Vocês vão ficar impressionados. O Tiago. Estou brincando, gente, estou brincando. Só para, né? Cara, se fortaleça com os outros, irmãos. De verdade. Se fortaleça com outros cristãos. É importante. Vale a pena. Deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui. Bem rápido. Dar um exemplo. Eu nunca falei isso aqui. Quer dizer, falei. Deixa eu falar uma coisa aqui, bem rápido. No ano de 2015, mais ou menos, 2015, eu acho que foi isso. Em 2014, eu comecei uma web rádio na igreja. Eu tinha 3 ouvintes, ou era 4, não sei. O Araújo, a Leda, a Regina, não era a Regina do Ribeiro, era outra Regina. E a Rosinha, 4 ouvintes na web rádio. Mas eu conheci uma pessoa, alguém me falou, tem um rapaz aí tal, que ele joga, e ele está voltando para a igreja, não sei o que, está querendo se envolver e tal. Beleza. E aí? Não, tenta conversar com ele, porque tu tem uma linguagem jovem e tal, mesmo sendo velho, tu tem uma linguagem legal. Aí, obrigado. Elogio, né? Aí tá bom, como é que eu faço? Não, ele treina aí pertinho da igreja. A igreja era no centro, né? E aí beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar um programa, Atletas de Cristo. E aí vou chamar ele para participar, já que ele é jogador de futebol, né? Vou chamar. Ele não era profissional ainda, mas estava no Aécio de Borba, que é bem pertinho da igreja, vizinho Presidente Vargas. Aí falei com ele, camarada, tem um programa de rádio, não sei o quê. Ele estava começando a ouvir também esse programa de rádio. E aí eu convidei para a gente conversar sobre a fé, sobre os atletas e tal, né? A gente foi lá, ficou conversando. Primeiro programa, acabou o treino, que era pertinho, ele foi para a igreja, tomou banho, viu, gente? Só para... Aí a gente conversou na rádio. Depois do programa de rádio, tinha o culto, era numa quarta-feira. Aí tinha um culto, aí eu estava pregando uma série de Atos dos Apóstolos, pregando. Na outra semana, aí ele gostou e tal, na outra semana ele foi de novo. Na outra foi de novo, aí ficava para o culto e tal. Um tempo depois,
a mesma irmã que me falou sobre ele disse: João Paulo, fulano está doido para começar um grupo de estudo na casa dele. Só que está começando agora, está voltando e tal. E já tem até algumas pessoas. Tu não pode ajudar, não? Eu, minha irmã, posso. Eu não sei se eu consigo ir para lá. Porque eu também tinha as minhas atribuições, né? Tinha que cuidar da minha esposa. Tinha a igreja, né? Trabalhava no escritório o dia todo e tal. Enfim, não tinha muito tempo para poder dar esse suporte. Mas beleza, eu posso conversar com ele e tal. O cara começou por conta própria esse estudo, começou a crescer, a progredir. A igreja, já se organizou numa igreja e tal. A igreja viu nele um potencial, pagou um projeto para ele viajar, né, estudar fora, aqui no Brasil, mas estudar fora, missões e tal, e pagou um tempo aí, nem lembro, 4 anos, eu acho, 3 anos, 5 anos, enfim, ficou lá trabalhando, depois voltou, depois de formado e tal, começou a servir na igreja, olha que bênção. Hoje, ele é pastor na igreja, e a igreja continua investindo nele, fazendo, enfim, formação teológica, pós-graduação, mestrado, enfim, a igreja continua ajudando, e hoje ele é pastor. E vocês conhecem ele, inclusive. Pastor Mateus Vasconcelos. Quem lembra? Quem sabe quem é? Pronto. Fui eu? Não. Mas eu tenho uma parcela de contribuição. Porque eu poderia. Quem? Ele? É doido, macho? Não dá não. Mas, de alguma forma, a Rosinha, a Leda, o Araújo, tentaram. Eles engabelaram o Mateus, eu vou logo dizendo. Aí levaram para a rádio. Olha que louco, né? Do nada, 2015, eu acho, 2014, nem sei. E essa igreja, nem sabe, olha as coisas de Deus, né? Hoje a gente está junto, no mesmo ministério. Ele é meu pastor. Olha, doideira. Mas, cara, nós precisamos investir nas pessoas. Nós precisamos fortalecer enquanto cristãos. Naquele momento, talvez, o Mateus não tivesse coragem de abrir o coração de coisas que ele falou na época com outra pessoa. Mas falou comigo. Não sei porquê, mas falou. Então, se encoste em outros cristãos. Paulo está dizendo aqui, versículo 9 e versículo 21. Você procura vir depressa, Timóteo. Eu quero um amigo, cara. Eu quero alguém para estar do meu lado. Eu quero estar junto de vocês. 21. Mas vem logo, vem antes do inverno. 21. Apressa em vir antes do inverno. Te apressa. Não perde a oportunidade. Paulo queria estar junto de Timóteo. Queria estar perto dele. Você precisa de mim, eu preciso de você. Nós precisamos estar juntos, meu povo. Em nome de Jesus, vamos estar juntos, nos relacionando, conhecendo. E outra coisa que o Paulo faz, e mostra para mim e para você, é que nós devemos viver em Cristo, viver em comunhão com Cristo. Verso 17 e verso 18. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse em todos os lugares. O Senhor me livrará também, e tal, e tal, e tal. Por mais que Paulo quisesse amigos, ele precisava era de Cristo. Amigos são fundamentais, falei aqui, do começo ao fim, vale a pena. Mas vai acontecer de no dia do seu julgamento, esses amigos não lhe visitarem. No dia que você mais precisa, está liso, eles não vão atender a tua ligação. Não vão responder o teu WhatsApp. Às vezes você pode estar enfermo, precisando de uma visita, e pode ser que eles não estejam presentes. Mas o Deus Todo-Poderoso cuida de você. Independente das pessoas, Ele cuida de você. Ele guarda, Ele protege. Até porque, no verso 17 e verso 18, fala de alguma coisa que somente Cristo pode dar. Sim ou não? A força para a pregação não vem do homem, não vem das amizades, vem do Deus Todo-Poderoso. Livrar do maligno e colocar no reino celestial, é isso o verso 18 que vai falar? É. Somente o sacrifício de Cristo naquela cruz.
Então é nele que nós temos que confiar e estreitar a relação. Se fortaleça com a comunidade de fé, juntos, mas mesmo quando os seus amigos de fé coisarem, esqueci o nome. Como é? Hã? Pode ser, te abandonarem. Continua, cara, confiando no Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o verdadeiro amigo, não te abandona. Para finalizar, aí você fala, até que enfim. Legal, ó. Para finalizar, aplicando para a nossa vida. Se tem um João Marcos para restaurar, lembra de algum João Marcos na tua vida? Faz hoje, cara. Faz hoje. Restaura hoje. Deve ter, você está se lembrando de alguém aí que por algum motivo vocês se afastaram, separaram. Restaura hoje, João Marcos, porque está na hora. Se tem algum Demas machucando você, se tem algum Demas precisando de um acerto de contas, para de lutar com as tuas próprias forças e clama a Deus. Se tem um Timóteo que precisa interagir de forma mais profunda, como Paulo fez, está na hora de abrir o coração e falar de verdade, sem enrolar, sem máscara. Fala a verdade, cara. Timóteo precisava ouvir isso naquele momento. E se tem um Lucas com você, se fortaleça no amor cada vez mais. Cada vez mais. Tem um ponto, versículo 22, que Paulo fala tudo isso, né? Essa loucura todinha. É muito lindo, cara. Aí no 22 ele fala o seguinte: o Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Se fosse eu, meu irmão, né? Mas Paulo não. Eu glorifico a Deus através da vida de vocês. Ele cita nome por nome. Todo mundo me abandonou, mas não esquenta não. Quem vos saúda é esse. Fala por nome, por cada nome. Então, se você passa por dificuldades nos relacionamentos durante a sua jornada, durante a caminhada, aproveita esse momento para glorificar o nome do Senhor Jesus. Aproveita. Paulo vivia fervorosamente na comunhão com Cristo. Eu e você também devemos viver nesta comunhão. Amém. Glória a Deus.